Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, iniciando no capítulo 16. Hoje vou estar lendo os primeiros 15 versículos. Temos um novo subtítulo que é O Trabalho do Espírito Santo. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 16, verses 1 to 15. I have told you these things to keep you from giving up. People will put you out of their synagogues. Yes, the time is coming when those who kill you will think they are offering service to God. They will do this because they have not known the Father, and they have not known me. I have told you these things now so that when the time comes, you will remember that I warned you. The work of the Holy Spirit. I did not tell you these things at the beginning because I was with you then. Now I am going back to the one who sent me. But none of you asks me, where are you going? Your hearts are filled with sadness because I have told you these things. But I tell you the truth, it is better for you that I go away. When I go away, I will send the Helper to you. If I do not go away, the Helper will not come. When the Helper comes, he will prove to the people of the world the truth about sin, about being right with God, and about judgment. He will prove to them that sin is not believing in me. He will prove to them that being right with God comes from my going to the Father and not being seen anymore. And the Helper will prove to them that judgment happened when the ruler of this world was judged. I have many more things to say to you, but they are too much for you now. But when the Spirit of truth comes, he will lead you in all truth. He will not speak his own words, but he will speak only what he hears, and he will tell you what is to come. The Spirit of truth will bring glory to me, because he will take what I have to say and tell it to you. All that the Father has is mine. That is why I said that the Spirit will take what I have to say and tell it to you. Agora em português. E Jesus disse ainda, dois pontos. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou, dois pontos. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Eu também, e também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer.
Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Amém e glórias a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso daqui, meu Senhor, eu acho que se fosse para nós dissecarmos e detalharmos cada versículo, meu Senhor, eu ia levar muito tempo, mas que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa o Senhor aqui explicando, né? Explicando para os discípulos que ele, inclusive, entendia que eles estavam tristes, né? O Senhor tentando explicar que não foi possível falar tudo para eles, porque eles não iriam compreender, que seria necessário que se cumprisse as coisas que ele falou que teriam que se cumprir para que quando elas estivessem acontecendo eles pudessem falar, olha, ele disse isso, que isso ia acontecer, né? Então aqui o Senhor menciona, né? Ele fala que as pessoas do mundo não entendiam nada daquilo que ele estava informando ali para ele, que ele estava explicando. Por quê? Porque elas, no 3 aqui, né, eles vão fazer. Ele fala que eles seriam rejeitados, né? A liderança da época ali iria expulsar eles das sinagogas. Porque ele já estava avisando para eles não estranharem, para eles não ficarem assim, puxa, será que o que nós estamos fazendo está realmente certo? Uma vez que nós estamos sendo expulsos da sinagoga, né? Mas ele explica por quê? Ele explica que eles não conheciam a Deus, aqueles líderes. Se algum dia eles conheceram, eles abandonaram aquele caminho correto. Porque se eles estivessem em contato com Deus, eles teriam recebido o filho. Não é verdade? Então aqui ele chega aqui no verso 5. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Ele sabia que eles iriam ficar tristes, né? Mas ele explica ali com detalhes, vocês que deveriam se alegrar. Por quê? Porque se Jesus não fosse o auxiliador, o consolador, o ajudador, não viria. Ele teria que terminar a parte dele, que seria da redenção, né? Do julgamento do príncipe deste mundo. Ele menciona isso daqui, né? Com a sua morte, o príncipe deste mundo foi julgado. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Olha que coisa gloriosa que para todos aqueles que, para os discípulos aqui, que ele falava tão de perto, porque seriam eles que teriam que passar, né? Tudo aquilo que eles viriam a receber daí mais tarde do Espírito de Deus. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu não sei vocês, mas eu vejo uma dinâmica muito grande. Porque nunca, muito embora o Senhor Deus Todo-Poderoso, na criação, ele fez as suas obras com a criação, e Cristo fez também com a redenção, aquele papel, aquela missão, ele cumpriu. Existe uma dinâmica que nenhum deles está parado. Muito embora nós estejamos aqui na dispensação agora do doce Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que muitos nos dias de hoje se desviaram da seriedade que nós temos que ter de honrar esta presença. As igrejas se desviaram, elas transcorreram por um caminho de aceitação de sugestões malignas do príncipe deste mundo. Sim, este príncipe deste mundo, minhas irmãs e meus irmãos, já tem a sua cabeça esmagada. Jesus esmagou a cabeça de Satanás quando ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Quando ele disse aquelas palavras, ele esmagou a cabeça do príncipe deste mundo, só que o seu corpo ainda se move. Ele, com a cabeça esmagada, ele ainda se move, mas ele só pode se mover para com as pessoas onde o Espírito Santo de Deus não habita.
Então, são conclusões tão claras que nós podemos tirar da palavra santa do Senhor. O que eu li aqui hoje, meus irmãos, os primeiros e minhas irmãs, os primeiros 15 versículos do capítulo 16 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, mas são as palavras de Jesus. E eu não sei para vocês, mas elas pulam em mim com muita vida. Ele fala sobre esse auxiliador. Aqui no 8 ele diz assim: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Meu Senhor, fosse falar sobre cada ponto desse, a ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo, as duas palavras estão aqui, direito e justo, e também do julgamento de Deus. Meu Deus, daria para falar tanto sobre isso aqui, gente. Será que nós temos a ideia correta do que é direito e justo? Ou será que nós só falamos isso como se estivesse falando uma palavrinha qualquer? Ai, que belo, ai, que lindo, ai, que amor. Olha isso aqui. Olha, quem não fizer o que é direito e justo, quem não entender o que é pecado, vai sofrer o julgamento. Que ele fale também do julgamento de Deus. No 9 ele entra falando as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Quer dizer, a parte dele ele cumpriu. Eles iriam sim trucidar ele, massacrar, ele foi massacrado. Como eu disse nos outros versículos que eu li, nos outros capítulos, teve que derramar a última gota de sangue do seu corpo. Mas isso iria passar, ele iria voltar para o Pai, certo? E a obra que ele fez de uma maneira tão simples e tão clara que uma criança com 10 anos de idade consegue entender. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar: ah, mas eu não entendi direito. Eu estava muito ocupado, muito ocupada com a minha vida. Não, 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 não. Principalmente se você já é daqueles ou daquelas que tem sentado em bancos de igreja por muitos anos da sua vida. Você não vai mais ter essa desculpa. E aqui no 11 ele vem assim e fala: e também essas pessoas do mundo estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então, Satanás foi julgado, sua cabeça foi esmagada, naquele momento onde Cristo deixou sua cabeça, né? Rendeu o espírito, e antes de render o espírito, ele disse: está consumado. Oh, coisa gloriosa! Oh, como a Igreja de Cristo precisa entender mais aprofundadamente estas palavras, que a obra redentora que ele tinha que consumar, ele consumou. Jesus consumou. Estamos nós valorizando essa redenção, minhas irmãs e meus irmãos? E aqui no 12 ele diz assim: ainda tenho muitas coisas. Isso aqui agora, esses últimos, acho que 5, né? Do 12 ao 15, últimos 4 versículos. Meu Deus do céu, preste atenção nisso daqui, minhas irmãs e meus irmãos. Jesus diz assim: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Do tipo, vocês não iriam entender agora. No 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O que o Senhor está falando aqui? Que com o episódio da sua passagem, que o seu corpo físico tombaria, eles iam ficar tomados de muita tristeza. Mas com esse episódio, a coisa não ia acabar ali. E era isso que eles não estavam entendendo, porque eles olharam para o Senhor morto, pendurado naquela cruz, e eles ficaram tão tristes, tão desesperados. Agora acabou. Onde fica tudo isso agora? Ele morreu, né? Mas o Senhor diz aqui para eles: o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer.
Então, Jesus aqui explicando para eles: o meu corpo vai tombar, eu vou voltar para a presença do Deus Criador, do único Deus que foi capaz de criar constelações, galáxias e planetas. Ele voltaria, olha, é uma coisa assim, eu não sei, eu leio isso, eu fico pensando que Jesus em seu espírito, ele estava contente, apesar de saber que ele ia sofrer muito ainda, né? Na mão daquela liderança desviada. Desviada, liderança dinheirista, liderança gananciosa só pelas coisas desta terra. Dinheiro, dinheiro, posição, carros, casas. Era desse jeito que essa liderança estava. E no 14, o Senhor Jesus disse: o Espírito da verdade, ou seja, o auxiliador, o consolador, ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer. Olha só a dinâmica. Cristo está com o Pai, mas ele conversa com o Espírito. E ele fala para o Espírito: olha, vai lá e fala assim com a minha igreja. E aí ele explica isso daqui, isso aqui que ele está explicando. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Olha a união dos três. Olha a união dos três. Deus na criação fez uma humanidade. Amou tanto essa humanidade que deu a eles o poder de escolha e uma inteligência, minhas irmãs e meus irmãos. Você já glorificou hoje a Deus pela inteligência que Deus deu para você? Você tem dentro da sua cabeça aí, ó, dentro do seu crânio, um computador perfeito, minha irmã, meu irmão, que tem a capacidade de analisar as coisas, de enxergar o errado e falar: epa, isso aqui está errado, certo? E isso eu estou me referindo a pessoas que ainda nem receberam o Espírito Santo de Deus dentro delas, certo? Nessas pessoas, o que atua é a consciência. Deus deixou a consciência. A consciência é um árbitro, é um juiz dentro de cada ser humano e não existe uma pessoa que antes de tomar um passo errado na sua vida, essa consciência não gritou e não falou não faça, não faça que isso está errado. Não existe. Aos 6 anos, a criança já sabe que tomar o brinquedinho da outra está errado. Está errado. Então, aqui o Senhor está conversando e dizendo: estou indo, mas não parei. Jesus não parou. Ele está numa dinâmica muito grande, juntamente com o Pai e com o Espírito. Mas a parte da igreja é entender que não vai de qualquer jeito. Não vai. Não vai. O Espírito de Deus não repousa em vasos cheios de pecado, cheios de ganâncias e de avarezas. A palavra de Deus diz que a avareza é idolatria. É idolatria, é um pecado seríssimo. Então, o Senhor aqui ele está comunicando e falando como que as coisas se sucederiam, para que quando acontecesse, eles não colocassem as duas mãos na cabeça e falassem: puxa vida, ele morreu, agora acabou. Não, eles tinham que lembrar, ele disse que ele mandaria um auxiliador, um consolador, né? E aqui no 15, né, que é o último dessa leitura de hoje, ele fala: tudo o que o Pai tem é meu. Olha isso daqui, minhas irmãs e meus irmãos. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Irmãos, irmãs, pare e pensem na preciosidade disso daqui. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, é o Deus Todo-Poderoso, agora nessa dispensação. Ele entra na presença do Senhor com o Filho fala com o Espírito e o Espírito vem e conversa com a igreja, mas é só com a igreja, minhas irmãs e meus irmãos. Não se engane, porque nós vemos, quando a gente abre no YouTube, a gente sabe que muitas igrejas abriram, em nome de Deus, mas que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Igrejas onde os serviços são mortos, piores do que igrejas tradicionais. Quando eu estava me convertendo aos 15 anos, que eu me batizei aos 16, eu frequentei um pouco a presbiteriana do Brasil. Era aquele culto tradicional, mecânico, certo? Porque eles não aceitavam
o batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós percebemos a obra dinâmica e poderosa na Igreja Presbiteriana Renovada, foi para lá que eu me decidi ir, certo? Porque eu senti a presença de Deus ali. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que as igrejas chamadas pentecostais, elas se ocuparam das coisas deste mundo. Elas começaram a ter uma atração, elas ouviram a sugestão, os cochichos do diabo, da mesma maneira que a Eva escutou lá no Jardim do Éden. Quando o diabo chegou para ela e falou: Ah, foi assim que Deus disse? Para você não comer daquela árvore lá? Não é bem assim, não. Olha só, o diabo pôs em dúvida a palavra do Deus que criou ele, inclusive, né? E se não foi isso que ele fez agora com a igreja nos dias de hoje, né? Ah, você pode prosperar, sim. Você tem que prosperar. O sinal da bênção de Deus na sua vida é a tua conta bancária bem gorda, tem que ser isso, né? E o povo caiu que nem pato. Caiu que nem pato, e nessa cobiça muitos se perderam. Muitos se perderam, muitos estão se perdendo. Mas é chegado um momento aonde Deus vai retirar de dentro da sua igreja que acha que ainda é pentecostal, que ainda pensa que está avivada, ele vai tirar dali um outro grupo. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Eu vou explicar para vocês por quê. A presença de Deus, a presença do doce Espírito Santo de Deus, não habita com a injustiça. É isso aqui que eu li aqui, o que é direito e justo. Quem não fizer o que é direito e justo, não adianta você ficar falando que a presença do Espírito Santo está em você. Porque ela não está. Ela não está. É como se você tentasse misturar óleo e água. Você consegue misturar o óleo com a água? Você pode bater, 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 bater. Quando você olhar, o óleo está de novo flutuando em cima da água. Não tem como. Com Deus, ou é ou não é. Ou nós fazemos o que Ele nos pede, nos orienta, e temos um coração humilde, contristado, sentindo o quê? Sentindo que a nossa humanidade, que foi corrompida com o DNA do Satanás, sim, do diabo. Aquela desobediência lá atrás da Eva e do Adão trouxe para a humanidade um DNA corrupto, corrompido. Essa natureza não nos abandona, minhas irmãs e meus irmãos, depois que nos convertemos. É up to us que fala inglês. Depende de nós. É nós quem vamos dar o lado maior para o Espírito de Deus, ou vamos deixar, colocar ele num cantinho e fazer tudo que essa carne quer, sabe? Ah, não faz mal, não. Eu passo a perna nesse aqui, naquele ali, mas eu estou sobrevivendo, a gente tem que sobreviver. Deus observa tudo. Deus observa os teus negócios, a maneira como você trabalha. Deus é o Deus das mínimas coisas. Deus é o Deus de todas as coisas. Ou nós achamos que lá no céu se entra de qualquer jeito? Será que vai ser igual um carnaval lá na glória, é isso? Eu tenho que rir, sabe para quê? Para não chorar. Para não chorar, porque as igrejas estão apagadas, não tem mais luz. Não tem. Se a igreja estivesse cumprindo o seu papel, vocês acham que seria necessário Deus estar permitindo quase que dilúvios, alagamentos que está ceifando vidas, destruindo infraestrutura, derrubando casas, tornados lá nos Estados Unidos, arrancando tudo em Oklahoma, nos estados lá do meio dos Estados Unidos? Acha que se a igreja do Senhor estivesse cumprindo o seu papel e as pessoas estivessem em obediência com Deus, ele não abençoaria a terra? O que nós estamos vivendo é correção. É correção. É um tempo de choro, meus irmãos e minhas irmãs. É um tempo de lágrimas. É um tempo de arrependimento. Não se engane. Não se engane, porque você pode incorrer do risco de morrer e bater no inferno. E chegar no inferno, porque com Deus não se brinca. Nós não podemos brincar de sermos crente. Nós não podemos brincar, fazer teatros, sabe? Fazer a coisa no mecânico. Ou o coração está rasgado diante de Deus, ou ele não está, sabe? E o Senhor falou assim:
que aquele que amar esta vida vai perder a sua vida eterna. Não adianta. Nós queremos agora mudar as palavras do Senhor, mas quem perder a sua vida neste mundo por amor de mim, salvá-la-á para a vida eterna. Eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Você quer me injustiçar? Se farte. Se farte de cometer injustiça contra a minha pessoa. Sabe por quê? O meu interesse não está aqui nessa terra. Eu já cheguei aqui nos meus quase 62 anos, certo? O meu interesse é chegar lá. O meu interesse é chegar lá. Só que tem um problema. Quando você me injustiçar, o meu pai vai cobrar de você, viu? Eu não vou cobrar, nem vou ter mágoa no meu coração, mas o meu pai vai cobrar de você. Você vai ter que se acertar com ele, certo? Porque a minha vida não é mais minha. Graças a Deus, com 16 anos, eu ergui minhas duas mãos quando eu ouvi uma pregação. Com lágrimas nos meus olhos, eu entendi tudo aos 16 anos. Eu sabia que Cristo não era uma lenda, não era apenas uma história, mas ele andou nessa terra. Ele ensinou, ele explicou da melhor forma que ele pôde e pagou com sangue. Sangue inocente que nunca pecou, nunca roubou nada de ninguém. Ele pagou, sabe? E eu me lancei aos braços dele. E cada dia que passa na minha vida, eu estou mais perto de chegar perto dele e abandonar essa vida terrena tão triste, né? Que o Satanás conseguiu, o diabo conseguiu o intento dele no Jardim do Éden. Ele conseguiu, ele falou: eu não consigo mais ficar na presença dele que me criou, porque ele me expulsou de lá. Mas a humanidade que ele criou, essa eu vou pegar. Eu vou pegar porque eu sei que nela tem alguma coisa que vai gostar de mim e da proposta que eu vou fazer. E ele acertou. Ele acertou porque quando ele foi falar com a Eva caiu que nem uma pata. Ele falou: olha, se você comer daquela árvore lá, você vai ser igual a Deus. É por isso que ele não quer que você coma. Que daí você vai entender sobre o bem e sobre o mal. Aí a Eva falou: ah, será que é isso mesmo? E comeu. A estúpida comeu. E hoje isso está acontecendo o tempo todo aqui agora. O diabo continua mentindo para um monte de gente, levando um monte de gente para o inferno. Ele fala na cabeça dos adolescentes, fala: ó, vende essa droguinha aí que você não vai ter que aguentar sufoco de patrão ruim. Você vai ganhar muito dinheiro. Depois ele vem e ceifa a vida e morrem. E vão para onde? Para o céu? É para o céu que eles estão indo? Então a igreja abandonou o seu papel. E o retorno, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ser no pulinho e na rodopiação, não. O retorno tem que ser genuíno. Nós temos que sentir em nós a nossa falha. Nós temos que sentir em nós o nosso erro. É tempo, eu vou bater nessa tecla, porque é isso que Deus me manda falar. É tempo de muitas lágrimas, de muito choro. E se você que pensa que porque a água não chegou na tua cidade e na tua casa você tá safo, nada pode acontecer com você, tome cuidado que Deus tem as suas maneiras de espremer aqueles que lhe desobedecem. E sabe por que ele espreme? Porque está carregando o seu nome. Esse é que é o problema. Se nós estivéssemos lá fora, no mundo, dançando, sambando, bebendo, comendo, sabe? Tudo bem, mas você quer carregar o nome de Deus na placa da tua igreja e ficar se beneficiando com coisas injustas? Com isso aqui que eu li aqui, ó, direito e justo. No versículo 8 do capítulo 16. Direito e justo. Temos que ter a consciência do que é direito e justo e do julgamento de Deus. Nós não brincamos com o julgamento de Deus. É chegado um tempo que eu estou falando essas coisas e dentro de mim o meu espírito treme. Ele treme porque eu sinto em mim a seriedade deste momento. Se você quiser aceitar essa palavra, você aceita. Se você não quiser, o problema é inteiramente seu. A minha parte é apenas falar o que Deus me orienta para falar. Assim que Deus tenha misericórdia de todos nós. E eu estarei dando continuidade nesta leitura. Deus nos abençoe, irmãos.